Olá, estou aqui de novo com mais um assunto que merece a nossa atenção e uma análise mais aprofundada. Eu faço uma pergunta a você. Quem tem medo de se declarar de direita? Você tem? Eu já tive. O que acontece? O nosso país, depois de 1964, quando os militares entraram no poder e passaram 20 anos à frente desse poder, onde o nosso país era governado pelos generais, vários deles passaram pela presidência da República, até hoje há pessoas que chamam de golpe, que chamam de ditadura, sem conhecimento de causa, porque nunca foi golpe. Quem colocou o general Castelo Branco no poder foi o próprio Congresso Nacional, que destituiu, dia 2 de abril de 1964, destituiu o mandato do João Goulart, que era presidente nesse momento. Isso, a população brasileira foi às ruas e pediu, como hoje tem ido às ruas novamente para manifestar sua vontade política, seja pelo ele sim, seja pelo ele não. Então hoje, as pessoas vão manifestar sua vontade, seja pela direita ou pela esquerda, e naquela época a esquerda estava começando a estender as suas garras, os seus tentáculos sobre o Brasil, para tornar o Brasil uma nação socialista. E o povo brasileiro, que em sua maioria cristão e conservador, se levantou contra. Foi às ruas, fez caminhadas, fez passeatas, e os militares, sentindo que era uma necessidade de dar atenção para isso, acabaram levantando uma campanha de destituição desse governo, que estava já totalmente contaminado por essas ideias de esquerda, como o governo atual está. Hoje nós sabemos que o judiciário, o executivo, o legislativo, todos estão infiltrados, entranhados, contaminados por movimentos de esquerda, socialistas, comunistas, movimentos que têm ideologias que são contrárias ao que a maioria da população deseja. A maioria da população brasileira é conservadora, é cristã, é democrata. E hoje nossos três poderes estão indo no sentido inverso disso. Então, quando o Congresso Nacional destituiu João Goulart no dia 2 de abril de 64, e o próprio Congresso Nacional indicou e elegeu o general Castelo Branco para assumir a presidência da República com votos dos parlamentares da época, inclusive parlamentares esquerdistas históricos como Ulisses Guimarães, votaram no general Castelo Branco para assumir a presidência do Brasil. Então, golpe não foi. Golpe não foi. Os tanques não foram para as ruas derrubar um governo, como às vezes acontece no mundo. No mundo já existiram vários golpes militares, os generais se levantarem e invadirem o palácio do governo e tirarem o presidente que está lá, às vezes já sem vida até, e tomarem posse na marra. No Brasil não foi assim. Quem estava no poder foi retirado do poder pacificamente, sem que um tiro fosse dado, democraticamente, pelo Congresso Nacional, seguindo as leis, seguindo a Constituição. Golpe não foi. Golpe militar é lenda, não foi golpe. Ditadura também não foi. Porque numa ditadura não existe eleição, não existe liberdade, não existe mais de um partido. Basta você olhar para a Coreia do Norte hoje, olhar para a China hoje, olhar para Cuba. Quantos partidos tem em Cuba? Quantos partidos tem na China, na Coreia do Norte? Isso é ditadura. O Brasil podia ter um controle, culpa da própria esquerda. Esse controle e a violência que existiu foi culpa da própria esquerda, porque o Castelo Branco foi colocado no poder para passar pouquíssimo tempo no poder. Menos de um ano até. O projeto era esse, que ele assumisse o poder, fizesse uma faxina geral e eleições fossem convocadas para pouco tempo depois.
6 meses, 1 ano, um tempo curto depois. Só que antes que isso acontecesse, o que aconteceu? Começou a haver um levante terrorista, um levante violento, um levante de ações terroristas contra a ordem instituída no país. Houve bomba estourando em aeroporto, houve carro-bomba sendo jogado contra quartel, houve sequestro de diplomata, houve assalto a banco. Tudo isso levado a cabo pela esquerda, assumindo o viés terrorista. E o que é que nessa hora a força que está representando a República, a força que está no poder, a força militar que está comandando o país, o que é que deveria fazer nessas horas? Cruzar os braços? Lavar as mãos como Pilatos e dizer não é comigo? Procure outro que eu não vou fazer nada? Isso daí não seria digno. Não seria atitude de uma pessoa que se preocupa com o país. O que é que na época os militares, os generais, quem estava no comando da nação fez? Revidou. Sim, às vezes pode ter tido excesso. Sim, pode ter havido excesso. Mas os excessos que aconteceram foram dos dois lados. Se o lado do governo fez interrogatórios exagerados, cometeu tortura, cometeu atos de guerra, porque era uma situação de guerra, porque o outro lado também estava atacando, também estava matando, também estava explodindo bomba, também estava cometendo atos terroristas. Não se pode levar em consideração atitudes em época de guerra. Imagina se cada soldado americano, ou inglês, ou francês, ou brasileiro, que foi para a Europa lutar contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra, fosse processado porque atirou no alemão. Aí vai lá um soldado da Força Expedicionária Brasileira, que foi lá para a Itália, lutar contra as forças do Benito Mussolini, que era o fascista Mussolini, aliado do Hitler. Aí foi a Força Brasileira para a Itália, e cada soldado brasileiro na Itália que atirou no italiano lá, no momento da guerra, fosse processado por isso, considerado criminoso, considerado... É até uma piada. É até uma piada isso. Porque você está no momento de guerra. Ou você mata ou você morre. Então quem foi lá para a Itália, quem foi lá para a Alemanha, quem foi lá para o Japão, é a mesma situação que estava acontecendo no Brasil. Era uma força se levantando contra a outra. Então hoje você construiu uma narrativa dizendo que a esquerda foi a massacrada e que a direita foi a ditadura. Isso é puro mimimi. Isso é mimimi de quem quer ser a vítima em todas as situações. A esquerda na época não foi vítima, ela foi autora, ela foi atora. Foi atuante no processo tanto quanto a direita. Era um lutando contra o outro. Era tiro de um lado, era tiro do outro. Então não vá nessa história que houve ditadura. Não, se foi ditadura, foi dos dois lados, então. Era a esquerda numa ditadura tentando se implantar e a direita numa ditadura que estivesse implantada. Seria o caso se fosse ditadura. Mas não foi, nem de um lado nem do outro. Porque a ditadura só tem um lado, não tem dois lados. Só por ter dois lados já não é mais ditadura. Vai lá em Cuba e tenta fazer um protesto. Vai lá na China ou na Coreia do Norte, tenta fazer um protesto. Vê se você vai durar mais de um dia. Duvido. Então, isso é uma coisa que foi colocada na mente das pessoas. Por quê? Porque a esquerda, depois que percebeu que não conseguiria seguir as ideias de Stalin e usar a violência para tomar o poder, e viu que isso não daria certo, porque quando eles tentaram implantar o sistema deles usando a força da violência e do terror, houve uma reação no sentido contrário de quem estava no poder, que tinha a força do exército do seu lado, viram que isso não daria certo. Então o que aconteceu? Foram para outro tipo de estratégia, criada por um italiano chamado Gramsci. E esse Gramsci era um filósofo, um teórico socialista, que disse que seria muito mais fácil implantar esse socialismo de dentro para fora. Ou seja, começar a colocar isso na cabeça das crianças, dos formadores de opinião, e começar a dinamitar a cultura e a educação com as ideias, para que ela florescesse na cabeça das pessoas e que esse socialismo seria implantado sem uso de armas, sem que se desse um único tiro. E foi o que começou a ser feito.
Então, os atores na época, os jornalistas da época, os professores da época começaram a ser doutrinados por algumas pessoas que foram treinadas pela KGB russa ou pelos cubanos. O próprio José Dirceu foi treinado pelos cubanos e pela KGB, e vários outros tiveram treinamentos que vieram de fora, muita literatura que veio de fora, pessoas que simpatizavam com o regime comunista, que adquiriam literatura que vinha de fora. Eu mesmo tive um tio, já falecido, que era dono de uma livraria, aqui em Belém, que tinha literatura socialista, literatura russa, em todas as estantes. Em toda estante que você fosse olhar, tinha livro russo. Aqui mesmo, na Universidade Federal do Pará, houve um vestibular, nos anos 80, que várias questões do vestibular foram tiradas de um livro russo. E houve muita reclamação, porque eram questões fora da nossa realidade, e que fizeram muito vestibulando perder o vestibular por causa disso. Quem tem um pouco mais de idade lembra disso. As questões tiradas de livro russo, que derrubaram muito vestibulando naquela época. Por que livro russo? Porque o professor usou o livro russo. Porque um dono de livraria tem livro russo na prateleira aos montes. Essa implantação desse socialismo de dentro para fora, do gramscismo, que também se chama de sociedade fabiana, que é uma sociedade que nem existe mais, mas que praticamente na época do início desse entendimento da estratégia socialista, essa sociedade existia e coadunava com essas ideias, e hoje se chama que é o socialismo fabiano. Eu acho que chamar de fabianismo nem cabe mais, mas é um gramscismo, é um socialismo gramscista. Sai das ideias do Gramsci. E hoje é o que realmente eles fazem. Por que a classe artística toda, com raríssimas exceções, é de esquerda? Por que os jornalistas todos, também com raríssimas exceções, são de esquerda? Formadores de opinião, pessoas que realmente controlam os rumos do país. Eles não precisam pegar em armas para isso, eles já estão formando a base, desde as escolas, desde a educação, desde a imprensa, desde as artes, as músicas, as peças de teatro, os filmes, as novelas, todas levando para esse lado. E aí a cabeça das pessoas sendo feitas, sendo formadas. Hoje, você pega uma novela da Globo, é ideologia de gênero, é sexismo. O que é que você vê nas novelas da Globo? É destruição de valores familiares. Qual é a família numa novela da Globo que tem uma estrutura familiar sólida? Sempre o pai é despótico, é adúltero, a mãe é uma fofoqueira tirana, o filho não respeita a mãe. Acha uma família lá numa novela da Globo que não seja assim. Família, estruturada. Pode até se salvar uma ou outra, mas é muito raro. A grande maioria é uma pessoa passando a perna na outra, uma enganando a outra, uma traindo a outra. É o tempo todo assim. Destruição dos valores familiares. Destruição das bases da sociedade. De onde veio isso? Você nunca se questionou de onde veio isso? Os socialistas querendo tomar o poder sem usar armas. Com tudo isso que aconteceu, houve um momento que você se sentia acuado se você quisesse dizer que era direita. Eu sempre concordei, sempre acreditei nos valores da direita, sempre acreditei nos valores do conservadorismo, da capitalismo, na meritocracia. Eu sempre acreditei que você tem que merecer ter o que tem. A grande maioria dessa geração esquerdista, dessa geração que defende PSOL, PT, PCdoB, PCB e todos esses outros dessa sopa de letrinhas aí dos partidos, a grande maioria, se você for olhar, das pessoas que têm abaixo de 40 anos, digamos, pode ver o perfil. Muitos deles, com 30 e poucos anos, moram na casa dos pais, com 30 e poucos anos dependem de mesada do pai, com 30 e poucos anos não querem ter uma família, não querem ter responsabilidade, não querem assumir o seu próprio rumo da vida.
E aí se diz socialista. Porque é muito fácil nessa situação, né? Você não tem que correr atrás de nada, você não tem que batalhar para ter o que é seu. Você recebe tudo de bandeja. E aí você acha bonitinho ser socialista. Sabe quando é que a pessoa deixa de ser socialista? A hora que sai na rua para batalhar o seu emprego, para batalhar o seu salário, para batalhar ganhar a sua vida. Na hora que a pessoa sai atrás de ganhar o seu sustento, o socialismo cai por terra. Porque a pessoa percebe que só vai conseguir chegar adiante se batalhar e se tiver méritos para poder ter alguma coisa. Enquanto a pessoa recebe tudo muito fácil, é o socialismo. Eu, por algum tempo, dizia que eu gostaria que fosse possível existir um socialismo ou um comunismo real, onde não existisse a ganância das pessoas, onde não existisse a sede de poder, e que a gente pudesse viver fazendo o que gosta, ser remunerado fazendo o que gosta, e não precisar pedir nada para ninguém, e ter as suas necessidades básicas atendidas. Isso daí é um projeto socialista utópico, que nunca vai ser real, mas é muito interessante pensar nele. Porque já pensou? Por exemplo, eu sou apaixonado pelo meu trabalho de fotografia, tá? É uma coisa que para mim é o trabalho, é terapia. Se eu não estiver bem, se eu estiver nervoso, se eu estiver tenso, se eu fotografar, eu começo a relaxar, começo a achar o dia está melhor. Sou apaixonado por isso. Mas infelizmente eu não posso passar meu dia inteiro só fazendo isso, pegar minha câmera, sair por aí só clicando, porque no final do mês vai ter as contas para pagar. E a fotografia durante algum tempo sustentou essas contas, hoje já não está mais tão fácil. O mercado mudou muito, muitas coisas. E a gente tem que se adaptar às mudanças de mercado. Se eu pudesse só fazer o que eu gosto, só fazer o que eu quero, e saber que no final do mês minhas contas todas estariam pagas, seria maravilhoso. Seria o paraíso. Mas não tem como. Não tem como. Até porque se você entrar nesse sonho socialista, utópico, você destrói a sociedade. Porque só quem mantém a sociedade funcionando é quem trabalha e tem o seu sustento. Porque faz a roda do dinheiro girar. Faz a roda do sustento girar. Porque você compra, aí quem te vendeu vai ganhar o seu sustento, aí vai comprar de quem produziu também tem, vai comprar também, e as coisas vão funcionando, vão andando. Porque se não for assim, quem vai fazer todo esse trabalho? O governo? Isso é o que os socialistas querem, isso é o que os comunistas querem. E vê se funciona. Olha a Venezuela. Olha o que o Brasil está se tornando. Porque o governo, com muito poder nas mãos, isso daí é a base do esquerdismo, é todo o poder na mão do governo, só traz corrupção. Onde é que o governo administra bem alguma coisa? Lugar nenhum. Todo estatal, todo lugar administrado pelo governo tem problemas, e tem problemas grandes. A administração é péssima. Compara uma escola particular com uma escola pública. Vê a administração dos recursos. Vê quanto custa um aluno em cada uma delas. Vê em que lugar existe mais eficiência. Um hospital particular com um hospital público. E tantos outros exemplos. Porque o particular, ele tem que gerenciar bem os seus recursos, porque senão quem vai sofrer é o dono, é o proprietário, o presidente, o CEO, seja lá qual for o nome que dê para ele. Porque vai sair do bolso dele. O público não. Se não for bem gerenciado, se não der lucro, não sai do bolso deles, sai do bolso do contribuinte. E eles estão preocupados com isso? Nem um pouco. Nem um pouco. Então, dar nas mãos do governo esse poder de sustentar a gente não é uma atitude inteligente, não é nem um pouco coerente. Mas isso é o que os socialistas pensam. E não dá certo. Sabe por quê? Porque ele elimina uma coisa básica da sociedade, que é a competitividade. Você se torna relaxado. Olha, teve um exemplo que eu vi recentemente,
Um experimento que um professor fez numa sala de aula, que os alunos, querendo falar de socialismo, disseram que achavam bonito, que não era justo, que todos sendo iguais, que era melhor e que deveria existir um equilíbrio. Tá. O professor disse, então tá bom, eu vou começar a aplicar uma teoria socialista aqui na sala de aula. Vou passar uma prova e todos vocês vão receber a mesma nota, que vai ser a média das notas de todo mundo. Ou seja, se o fulano tirou 10, o outro tirou 1, o outro tirou 3, o outro tirou 5, vou tirar a média e a turma toda vai ter essa nota como média. Os alunos acharam interessante. Primeira prova veio, todos fizeram prova, cada prova teve sua nota. O professor tirou a média e deu média 7. Quem estudou muito não gostou. Porque estudou para tirar 9, para tirar 10 e acabou tirando 7. Não gostou. Quem estudou pouco, achou ótimo, porque não fez esforço nenhum e tirou um 7. Uma nota que dá para passar de ano. Na segunda prova veio. Aquele que estudou muito já não teve mais vontade de estudar tanto assim, porque viu que não valia a pena. Estudava muito e tirava 7. Não valia a pena. O que estudava pouco achou que o que estudava muito ia continuar tirando nota alta e puxar dele para cima, continuou sem estudar nada. Resultado, a média caiu para 4. Uma nota vermelha que não dá mais para passar de ano. Todos ficaram com raiva. Veio a terceira prova. O que estudava muito, estudou menos ainda, que viu que não adiantava. Quem estudava pouco, continuou sem estudar. A média caiu para 1. Aí todos se revoltaram. Por quê? Quem estudou não viu recompensa do esforço dele. Não viu recompensa. Viu que não adiantava ter estudado muito, ter perdido noite de sono, ter perdido balada, ter perdido passeio, ter perdido tanta coisa para estudar. Não valia a pena, porque ele não ia ter o reconhecimento depois do esforço. Quem já estudava pouco, que ficava esperando que os colegas fizessem por ele, continuou sem estudar, que era o perfil dele, era a característica natural dele, e o colega sem estudar viu a nota dele também não... Ou seja, o socialismo realmente igualou todos por baixo. Nivelou tudo, mas por baixo. Não nivelou por cima, como todos esperavam. Nivelou por baixo. Isso acontece em termos econômicos. Já pensou, você passa o mês inteiro trabalhando na sua firma, produzindo, tendo recorde de produtividade, de venda, de produção, no final do mês você ganhar o mesmo que aquele que passou o mês inteiro jogando paciência no computador e lendo jornal vai ter. Você tem o mesmo salário do cara que trabalha na mesa do lado, que passa o mês inteiro sem fazer nada. E você que se esforçou como um burro de carga, ganha a mesma coisa que aquele cara preguiçoso. Mês que vem você não se esforça mais. Igualzinho os estudantes. Igual o exemplo dos estudantes. E aí a economia do país vai para onde? Se não tiver uma base de trabalhadores fazendo com que a economia suba, não vai ter como sustentar quem não quer trabalhar. É por isso que o Brasil entrou nesse buraco que entrou, porque quiseram dar Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo outro. Ótimo, beleza, se tivesse uma base sustentando isso. Aí começaram a aumentar impostos para poder sustentar isso e a população começou a se estrangular. Hoje, se quiser manter essa base de apoio social, tem que ter uma sustentação, senão não tem de onde tirar mais. O governo já chegou no limite, de todos os limites. Vai tirar de onde agora? Então, a direita basicamente é isso, é você se preocupar com o indivíduo. Cada pessoa conta. Cada indivíduo tem sua importância. E cada indivíduo tem um reconhecimento pelo seu esforço. Cada indivíduo é reconhecido pelo seu mérito. A meritocracia. Isso é característico da direita. E a esquerda massifica tudo. São massas. Olha coletividades. Olha comunidades. O indivíduo deixa de existir. Ela vê como um coletivo. O importante é o país. O importante é o coletivo. O importante é o governo, que deve ser grande, tomar conta de tudo, fazer tudo por todos e ser sustentado por todos. Só que isso só funciona por um pouco tempo e não vai longe. Ele afunda. Afunda antes que a gente possa esperar. Então, não existe
como esperar uma melhora seguindo por esse rumo da esquerda. Para ter melhora nesse país, tem que haver produção, tem que haver capital, tem que haver recursos, tem que haver dinheiro rodando. Isso só a direita faz. Voltando ao tema inicial, o medo de ser de direita vinha justamente disso, porque a direita começou a ser associada com ditadura, com tortura, com controle, com censura e com várias coisas que esses professores esquerdistas, que essa mídia esquerdista, que esses artistas esquerdistas colocaram na mente das pessoas, que a esquerda era boazinha e que a direita era essa malvadona que fazia tudo isso. E você se assumir de direita, você se vinculava a essa ideia totalmente errada do que seria ser direita. Primeira vez que eu me cadastrei no Orkut, faz tempo isso já, uma das perguntas que tinha naquele cadastro básico do Orkut era isso, sua visão política. Na época, eu não tive coragem de me assumir direita, eu coloquei lá como se eu fosse centro-direita. Por causa disso, porque a direita era vista de uma forma muito distorcida. Hoje eu não tenho mais esse medo, hoje eu assumo que sou direita, hoje eu assumo que sou capitalista, hoje eu assumo que eu quero meritocracia, que eu quero ordem, que eu quero progresso, que eu quero um país que funcione. E é por isso que eu vou votar 17. 17, para tirar o país do buraco. Porque outro caminho não há. Outro caminho não há para esse país. Fora esse caminho, o final é tragédia pública. Pode ter certeza. Obrigado por ter permanecido aqui até agora, nesse canal. Obrigado por ter acompanhado essas ideias. Muitas outras ainda virão. Se você está ganhando conhecimento, está ganhando alguma informação interessante nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative a sinetinha das notificações e os vídeos que você gostou, você curte aí para dar relevância e ver se a gente começa a aparecer um pouquinho nesse YouTube tão disputado hoje em dia, né? Então, obrigado por ter ficado por aqui e espero ver você outras vezes aqui pelo canal. Até a próxima. Sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano.